Olá, seja bem-vindo ao podcast Pauta em Destaque. Aqui você vai encontrar sempre pautas diversificadas com vários assuntos que são de conhecimento, né? Conhecimento geral que vai levar a trazer muita informação para você. Então é uma estreia aqui no nosso canal, então já aproveita, segue, compartilha essa ideia com todo mundo, porque vamos ter episódios inéditos todas as semanas. E hoje, a pauta em destaque é o cuidado com os seus cabelos. Mas olha, nós vamos falar do cuidado não somente no salão de beleza, mas também o cuidado que você precisa ter com os seus cabelos na sua casa. É isso mesmo. Será que você pode lavar o cabelo todo dia? Qual que é o procedimento químico que você está pretendendo fazer? O que você precisa saber antes de escolher um profissional qualificado para você ter aquele cabelo dos sonhos, aquele cabelo bonito, saudável. E para falar sobre esse assunto, o meu convidado é muito especial. Ele tem 42 anos, 27 anos de experiência. Isso mesmo, ele é embaixador, recentemente foi embaixador global da Alpha Parfum Milano, a maior empresa dessa rede de cosméticos do mundo. Ele também tem um salão com cerca de 30 colaboradores, é especialista em mechas e cabelos curtos. Também ele é educador. É isso mesmo, ele já viajou por vários estados aqui do Brasil, capacitando, qualificando e formando mais de 2.000 pessoas que já atuam no mercado, tanto aqui no Brasil como também internacional. E por falar em internacional, você pensa que ele fica só aqui no Brasil? Não, ele viaja o mundo, já foi para os Estados Unidos, para o Chile, para a Argentina e para vários outros países, sempre em busca de aperfeiçoamento, trazendo as melhores técnicas. E muitas celebridades e personalidades já sentaram na cadeira dele. E eu tenho certeza que o seu sonho vai ser também sentar na cadeira de quem? João Franco! Muito bem! João, seja bem-vindo aqui no podcast. Que honra, é uma estreia aqui no podcast. Já estou estreando com chave de ouro com o João Franco aqui fazendo parte. Nossa, mas depois dessa apresentação, acho que eu nem consigo falar mais nada, né? Mas muito obrigado, é um prazer estar com você aqui, Ariane, que Deus abençoe esse novo projeto. Obrigado aí, fico lisonjeado de ter me convidado aí para estar na estreia desse programa. E estou muito feliz de estar aqui com você, estou aqui pronto para responder qualquer pergunta aí que você tiver aí, tirar as dúvidas dos telespectadores e espero que seja muito produtivo o nosso tempo aqui. Ah, mas vai ser com certeza, viu? Porque você sabe que o cabelo já deixou de ser uma vaidade, um cuidado só das mulheres. Os Sim, homens, sim, né, sim. então, estão tão vaidosos assim como as mulheres. E é sempre muito importante ter dica de uma pessoa que é expertise nesse assunto. Você é muito viajado, você vai em busca de novas tecnologias, você não fica ali preso a um único segmento, então a uma única técnica. Isso que é muito legal. O que te levou a ter essa paixão por trabalhar com cabelos? Olha, eu sempre falo sobre isso, eu não gostava dessa área de cabelos, eu sou a terceira geração da minha família da área de beleza, né, minha avó foi cabeleireira, meu tio é cabeleireiro até hoje, e ele que me ensinou, né, o Regis. E no começo, assim, eu jogava futebol, eu era goleiro, da Portuguesa, assim, estava chegando no profissional já, mas no começo é aquela coisa, não dá muito dinheiro, né, depende muito de sorte, de quem te indica, quem tá ali te olhando. E aí nos dias que eu não tinha treino, eu ia pro salão ali, porque era o salão da família, não tinha muita opção. E dava um dinheirinho, eu falei, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. E acabei ficando, comecei a ver assim, de certa forma na época, nesses 27 anos atrás que você disse, os profissionais da cidade, principalmente, não eram muito bons, mas não buscavam conhecimento fora. E esse sempre foi eu sempre quis buscar esse diferencial, trazer assim o conhecimento de fora. Eu sempre tentei ver na época que eram revistas, né? Agora hoje é internet, mas tentar ver o que era novidade, o que era diferente e sempre tentando trazer para as minhas clientes. E acho que isso ajudou muito aí
a trazer sempre o diferencial aí para os nossos clientes. Nossa, mas foi uma mudança bem radical, hein? De jogador de futebol para trabalhar com a área de beleza, com cabelos. Muito radical, é. Assim, demorou uns 2 anos aí essa transição de fato, porque a gente está falando de 27 anos atrás, tinha muito preconceito na época. Então, assim, na escola, assim, falava que, você vai ser cabeleireiro. Então, assim, eu não... Demorou, assim, até tudo se encaixar para que eu pudesse, de fato, entrar na profissão e deixar o futebol, que até hoje eu gosto muito, mas acabou Pratica ficando... ainda, ainda joga um É, futebol no final de sim, semana. sim, mas acabou ficando de lado aí. E Aham. aí a gente acabamos migrando 100% para o salão e depois veio a parte de educação também, que eu sou apaixonado também. João, eu sei que todo mundo, independente do nicho que trabalha, sempre tem dificuldades, né? Sim. São os desafios que acontecem normalmente na nossa profissão e você não deve ter sido diferente, né? Você enfrentou alguns desafios quando você começou na área? Ah, com certeza, tinha muita resistência aí no começo. Tanto assim, como o salão era da família, com os colaboradores no todo, com as pessoas que nós lidávamos no dia a dia, até a equipe crescendo, o salão de fato ir crescendo. E mesmo Uhum. assim, quando coisas interessantes, por exemplo, quando eu viajava no começo e vinha com alguma novidade, em relação a corte, a cor, às vezes demorava um pouquinho para emplacar, assim, as pessoas não aceitavam muito, achavam muito radical, achava que não tinha nada a ver. Isso aí demorou um pouco também, no começo Uhum. principalmente. Porque você queria apresentar ideias novas, né? Sair um Isso, pouco daquele isso. mesmo do mesmo. Você queria Exatamente. inovar. Exatamente. Isso aí no começo, a aceitação foi um pouco difícil, Imagino, né? né. Porque 27 anos atrás. Hoje em dia já é um pouco mais diferente, as pessoas já estão mais abertas ao que há de moderno, principalmente quando a gente se fala de visagismo. Sim, Né, sim, porque o sim. visagismo ele acaba ajudando muito, né, quando você vai escolher um corte de cabelo, ainda mais você que é especialista em cabelos curtos e mechas, né, Sim, vamos falar um pouquinho dos curtos primeiro, porque tem rostos que combinam mais, que às vezes ajuda a rejuvenescer uma pessoa, né, valoriza, porque a gente fala de visagismo, seria até legal você, com né, como certeza. um profissional da área, explicar para o pessoal o que seria o visagismo para valorizar a beleza natural que a pessoa já possui. É, dentro do que você falou aí na sua pergunta, hoje nós temos a internet que facilita muito tudo, né? Então, Uhum. assim, hoje em dia é tudo muito mais fácil. Em relação ao visagismo, é outra questão, assim, encantadora na nossa área. Nós fomos também, assim, lá atrás no começo, um dos primeiros salões que investiram nisso, acho que coisa de 15, 20 anos atrás. O visagismo é o estudo, né? Das formas do rosto para aquilo que, em cima do formato do seu rosto, o que que combina com você e o que que não combina. Ou até mesmo assim, você passa uma imagem e de repente você está mudando de profissão, ou de repente você não está contente com a imagem que você está passando, e você quer ali em cima disso, eu quero passar uma outra imagem, eu quero passar uma imagem mais forte, eu quero passar uma imagem mais delicada, eu quero passar, eu acho que meu rosto é redondo, eu quero que meu rosto fique com, através do corte, com um efeito de linhas mais quadradas. Então, assim, o visagismo é muito rico nesse tipo de informação e ajuda muito, não só em cabelo, mas maquiagem, no visual também, às vezes num Aham. look. Então, Sim. assim, às vezes no próprio salão nós temos parcerias com óticas, o óculos acaba ajudando muito, com lojas de roupa. Então é muito legal, é muito rico esse cenário aí do visagismo e é muito apaixonante, assim, é muito legal. É, que legal. Aí você tem então uma parceria que já consegue fazer o visagismo de uma maneira completa, né? Já envolve também a maquiagem que fica ideal com a pessoa, a roupa, um estilo. Bom, eu ia te interromper para falar dos homens. Realmente, esse cenário aí do público masculino tem tomado cada vez mais espaço no mercado, né? Tanto quanto a cortes, a barba em si e o visagismo também. Hoje em dia, o cliente ele pode agendar uma consultoria de visagismo onde a gente vai falar de tudo. Cabelo, roupa, no caso da mulher, a maquiagem, no caso do homem, entra muito óculos. Aham. No caso ali, eu não faço barba, mas junto, quando o cliente vai fazer, o homem vai fazer a consultoria, eu chamo o barbeiro, a gente tem um bate-papo ali junto. Isso tudo é impressionante, assim. Às vezes você pega uma foto de antes e depois, o quanto muda o visual da pessoa em cima de uma análise de visagismo. É, muda mesmo, né? Chega a rejuvenescer, a pessoa sai com um outro aspecto ali mais feliz, né? Faz bem para a autoestima. Exato. E assim, às vezes não é nem
mais jovem ou mais velho, às vezes a pessoa está passando uma imagem e não é aquilo que ela quer passar, às vezes ela está É. numa transição na vida dela em alguma área, às vezes está mudando de emprego, ou às vezes ela acha que ela passa uma imagem muito serena, ela quer passar uma imagem mais forte. Entra muito nessa questão também, a questão das cores de cabelo, também entra muito o visagismo, não só para o loiro, que é a minha especialidade, mas às vezes a cliente precisa de um cabelo mais curto e mais escuro, às vezes ela Uhum. precisa ali de uma franja, às vezes precisa de um cabelo avermelhado. Por exemplo, os cabelos avermelhados ou acobreados geralmente passam uma imagem muito forte da mulher. Então, assim, Sim. é muito encantador Aham. esse cenário, é muito legal. É muito legal. Eu já pensei já em mudar a cor, mas eu tenho um pouco de medo, porque aí entra para saber se combina, né? Esses tons de vermelho, que são realmente cores marcantes, né? Eu acho que eu combino mais com loira mesmo. O João que cuida do meu cabelo, né? Então eu sei, eu não confio em outra pessoa, a não ser ele. Ah, Por obrigado. que que eu falo isso? Eu não tô falando só porque ele tá aqui, não. É porque realmente eu admiro o trabalho dele e ele faz uma coisa que eu acho muito legal. Quando uma pessoa procura o João para fazer uma mecha, enfim, seja qual for o procedimento, ele primeiro faz um teste para ver como é que tá a resistência do fio. Porque não adianta você só simplesmente, eu quero isso, se é qualquer profissional, tem uns que infelizmente, né, agem dessa maneira, já vai lá e Sim. faz, aí o cabelo fica totalmente danificado, fica elástico, borrachudo, às vezes tem que cortar. E você não, você se preocupa com a saúde do fio. E isso que é importante também falar que é um dos seus diferenciais. Ah, isso com certeza, isso é muito legal falar, porque assim, no cenário que nós temos hoje, assim, devido à internet principalmente, a gente tem muita oferta, não só nós cabeleireiros de fornecedores, mas o próprio cliente na sua casa de escovas progressivas, aquelas que prometem o céu, assim, tem os nomes mais malucos do mundo, eu tenho inclusive algumas matérias recentes que eu fiz falando sobre isso. Então, assim, promete passar o produto no chuveiro, em 10 minutos ele fica liso, e tem de tudo, né? Aham. Escovas com formol, sem formol, tem de todos os nomes. O que que acontece? Se a pessoa tem um cabelo escuro e faz um procedimento desse, até ok. Mas se a pessoa tem um cabelo loiro e faz um procedimento desse, duas coisas podem acontecer. Pode estragar o loiro, por exemplo, você que tem um loiro super bonito, seu loiro pode passar a ficar amarelado, ou se isso não acontecer num primeiro momento, você fez um procedimento desse, ele ficou mais liso, ok, mas quando você volta no salão e vai fazer as suas luzes de novo, o cabelo quebra, né? E aí entra o que você falou agora há pouco, a questão do teste. Em É. 100% dos cabelos que a gente trabalha, eu sempre vou fazer o teste antes para ver se o cabelo aguenta, para ver até que ponto ali o cabelo aguenta, para poder passar com mais precisão também em questão de valores, quanto tempo o cliente vai ficar no salão. Isso é importante, porque o cliente se Sim. preocupa quanto tempo ele vai demorar ali, porque as luzes geralmente é um procedimento bem Tem que ter demorado, tem paciência. que ter Ainda mais paciência. dependendo da É, estrutura do fio, né? exato. E isso é uma coisa, isso eu acho, eu sempre falo que é um diferencial, assim. Eu falo, o nosso maior público são as mulheres loiras, né? Para mim seria perfeito se eu falasse para todas as minhas clientes loiras fazerem progressiva. Mas porque assim, eu ia dobrar meu faturamento, eu ia dobrar o tanto de trabalho que eu tenho. Mas não adianta eu ter isso e não ter a saúde do cabelo das Sim. clientes. Então eu prefiro que o cabelo dela seja saudável e que de repente ela não faça uma progressiva, mas ela tenha um loiro bonito, do que ela fazer tudo no salão e ter o cabelo danificado, como a gente falou. Sim, E aí não adianta exatamente. nada. Exato. E você mantém a fidelidade das suas clientes também, porque todo Com mundo vai confiar em certeza, você. Vai com ver que você certeza. está pensando na saúde, né, do cabelo da sua cliente. Mas já que a gente está falando dessa parte de cuidados, e principalmente falando dos cabelos loiros, o que que uma pessoa precisa fazer antes de partir para um procedimento químico? E depois os cuidados pós? Vamos falar primeiro do cuidado antes. Eu sei que tem alguns shampoos, algumas linhas que estão disponíveis no mercado, que até tem um preço mais acessível, mas que pelos danos que elas provocam na fibra capilar, o preço não vale a pena, não é, João? Sim, é. Essas linhas geralmente que deixam o cabelo muito macio, que a pessoa assim, meu cabelo ficou muito macio, eu gostei dessa linha. Elas contêm muitos silicones. Dentre outros produtos, os silicones aí são os mais conhecidos. E eles deixam, como que eu dizia assim, o cabelo encharcado desse silicone. E quando ele entra em contato com o descolorante ou até mesmo com o papel alumínio, que é o que a gente usa para clarear um cabelo, ele acaba esquentando muito, clareando muito rápido e o cabelo quebrando. Então, assim, não vale a pena, às vezes, o preço. Se você quer ficar loira, tá? Se você pretende ter um cabelo loiro bonito, não vale a pena, tá? E eu sempre digo assim: vai fazer as luzes um pouquinho antes, vai no salão, procura um profissional de confiança. Tá muito alta esse termo aí de você cuidar do cabelo em casa. Você pode fazer uma hidratação, uma nutrição, uma reconstrução.
Ah, qual procedimento eu vou fazer? Aí vai depender do que você vai bater um papo ali com o cabeleireiro, dele ver a necessidade, também em cima do teste, e aí ele vai falar, ó, você vai comprar um produto para hidratar seu cabelo. A hidratação geralmente é reposição de água, tá? Geralmente Uhum. quando o cabelo não tá tão danificado, ou se vai ser uma nutrição quando o cabelo tá mais ou menos ali, não tá nem pouco nem muito, ou quando vai ser uma reconstrução, que aí quando o cabelo já tá aquele cabelo pedindo socorro, aquele cabelo muito, muito, muito quebradiço, que o cabeleireiro já tem até um pouco de receio de trabalhar. Uhum. Mas esses cuidados, geralmente, também você pode fazer, independente se você vai passar por algum processo químico ou não. Lógico que quem passa por Sim, química sim. tem uma frequência, acho que maior, tem o cronograma capilar que a gente fala, né? Que tem que Isso é. seguir. Se o cliente tem essa disponibilidade, ele pode investir num cronograma capilar, isso é perfeito. Isso é o melhor dos cenários, tá? É tanto se ele tem as luzes no cabelo, se ele vai fazer ou não. Então, assim, se a pessoa tem essa condição e também está muito em alta esse nome cronograma capilar, geralmente é mais ou menos assim. A gente intercala ali a reconstrução, a nutrição, a hidratação, intercalando alguns desses procedimentos no salão e outros procedimentos em casa. Uhum. E aí, quais os cuidados que eu tenho que ter pós, né? Eu fui lá, fiz o procedimento, vamos dar um exemplo de luzes, né? Sim. E aí, qual é o cuidado que eu preciso ter na minha casa? Olha, o pós geralmente funciona assim. Também vai contar muito com a opinião ali do cabeleireiro na hora. O teste também influencia bastante, mas vamos supor que o cabelo ressecou muito. No dia ali é legal, já se o cliente pode fazer uma reconstrução ou nutrição ajuda muito, porque esse cabelo está mais exposto, tá com a cutícula mais aberta no dia. Então, qualquer tratamento que conseguir fazer no dia, ele penetra e o resultado é muito melhor. Então, isso já ajuda Uhum. muito. E aí o cabeleireiro vai te falar, ó, em casa você vai usar uma nutrição, vai usar uma reconstrução. Nesse caso, quando o cabelo resseca muito, alguns óleos, desde que sejam de qualidade, ajudam você ter eles em casa para você ter o aspecto mais saudável, porque às vezes quando você faz as luzes ele fica com o toque muito seco. Às vezes o Uhum. cliente reclama muito, não é nem que ele está danificado o cabelo, mas dele pegar no cabelo. Ele estava acostumado com o cabelo mais saudável e ele fez as luzes e o descolorante isso não tem como. O É descolorante, inevitável, ele né? sempre vai deixar o fio mais seco. Então Sim. você vai sentir o toque mais seco, geralmente aí por uns 15, 20 dias. Então, Uhum. reparadores de ponta de qualidade vão te ajudar aí a tirar essa sensação do cabelo áspero, tá? Uhum. Esse cabelo áspero não significa que ele está danificado. Também, quando você passa o óleo ali, o reparador, também não significa que ele está hidratado. Ele só está maquiando o fio, entre aspas, para você não sentir tanto ele áspero. Aí, além de ter esses cuidados também com a hidratação, que é importante, né? As máscaras, dá para fazer também o cronograma, como você Sim, disse, né? Variar um pouquinho, né? Revezar, aliás, né? Nutrição, hidratação e isso. reconstrução. E aí a pessoa tá com o cabelo loiro, mas ela quer ir para a piscina, quer ir para a praia, né? Ou Legal. então faz Boa. natação. Cloro é o inimigo para quem é É, loira. Todo tanto mundo no já sabe, pós, né? tanto antes quanto pós. É. Então, assim, ó, o ideal é que a loira, de fato, ela mergulhe do pescoço para baixo, tá? É, Se, nem aquelas toucas, né? Tem, mas se não ela vai adianta. entrar e tem aquelas clientes que realmente molham e não tem jeito, eu sempre falo, se você cuida da sua pele quando você vai pro sol, vai passar o protetor, o cabelo é a mesma coisa. Enche ele de protetor, né, no caso um leave-in com que tenha proteção térmica e solar, Uhum. que o leave-in geralmente ele vai proteger tanto do secador quanto do sol. Então, na hora de comprar, compra um livrinho lá, olha se ele tem a proteção solar, mas enche muito, tá? Mesmo assim, eu mesmo assim recomendaria que ela não entrasse na piscina com esse cabelo muito loiro. Mas tem algumas piscinas hoje que também já não tem cloro, isso ajuda também. Mas mesmo pelo fato, independente de ficar verde ou não, a piscina por si só já deixa o cabelo mais seco. Então, se Sim, puder é. evitar segurar, é bom. Mesma coisa o sol. Ah, não vou mergulhar na piscina. Mas só o fato de pegar muito sol, o cabelo também já fica mais seco. Resseca. Então, o leave-in ajuda muito. Uma dica bacana aí, o leave-in em spray geralmente funciona bem. Por quê? Passa o dia inteiro. Tá na piscina, vai ficar 4, 5 horas na piscina. Lembrou do cabelo? Passa o leave-in. É mais Lembrou do cabelo? prático, né? Passa o leave-in. Aí ele não pesa tanto e você pode encharcar sem medo de ser feliz. Quanto mais leave-in, melhor.
Aí, tá vendo, meninas? Já É. sabe, né? Os homens também. É uma dica simples, mas assim, às vezes o leave-in em creme, se você passa muito, ele começa a ficar com você lavou Sim, hoje, mas parece que você lavou tem uma semana. é Então, em verdade. spray funciona mais. É uma dica simples e bacana É, aí. principalmente para quem tem um cabelo fininho, assim, igual o meu. Para mim já É, não dá, não funciona esses à base de creme. Tem que ser esses líquidos mesmo, spray, que é bem melhor, deixa o cabelo mais leve, né? com certeza. E aí tem aquela dica especial também para quem tá precisando crescer o cabelo, né? Eu sei que muitas falam, poxa, Sim. mas meu cabelo cai. Primeiro eu queria saber se é mito ou se é verdade que na época do outono e do inverno é normal o cabelo cair. Ou será que é porque a gente toma banhos mais quentes e isso também prejudica muito, né, o cabelo? Olha, geralmente o banho mais quente, às vezes faz sim o cabelo cair um pouco mais e você ter um pouco mais de oleosidade. Não é uma regra, mas isso acontece bastante, sim. Agora, tá muito em alta o lance da terapia capilar também, que é dentro do que a gente falou. Se você tá com um problema aí de queda, de caspa, oleosidade, um terapeuta capilar vai ajudar muito, né? Ou hoje também o médico dermatologista tem a área que se especializou ali em tricologia. Também vai te ajudar muito nesses casos, né? Então é Uhum. outra área aí da beleza, da área de cabelo que enriqueceu muito aí, tem muita informação. Hoje tem muitos produtos hoje que podem alcançar aí para você não sofrer tanto com isso. E você tem nada a ver se eu lavo o cabelo todos os dias, ou lavo um dia sim, um dia não, ou posso Então, lavar o o cabelo o todos os que eu como dias? profissional, assim, isso aí é muito relativo, cada profissional fala uma coisa, não tem muito Uhum. uma regra. O que eu posso falar é assim, se você gosta de lavar todo dia, não dorme com ele muito ele molhado ou úmido, isso eu acho que atrapalha, tá. Que tem gente muita Uhum. gente que faz não com esse frio que tá, mas geralmente no verão que dorme com ele úmido ou molhado. Isso eu não acho legal. Agora se lava todo dia, procura secar ele antes. Eu acho que de fato não tem problema não, Uhum. tá. E tem alguma dica especial para fazer, ajudar a dar aquela crescida, né? O cabelo voltar a crescer? Olha, por incrível que pareça, a melhor dica para o cabelo crescer é cortar as pontas regularmente. Não tem como, assim, independente se você tá com queda, se você não tá, se você é loira, se você é morena, se seu cabelo é curto, se seu cabelo é comprido, quer fazer ele crescer, corta as pontas regularmente. Parece besteira, mas, por exemplo, assim, você pega um cabelo que você fez as luzes hoje. Daqui a um mês, geralmente, você vai ter um dedo de raiz. Você não percebe esse um dedo na ponta também de crescimento, geralmente. Por quê? Ele cresce um dedo na raiz, mas ele vai quebrando nas pontas. Então, Hum. assim, se você não corta essas pontas regularmente, esse cabelo não vai se renovar e ele não tem força para crescer. Então, você só vê ele crescer de fato se você corta as pontas. Óbvio, eu tô falando de um cabelo com química aí. Se é um cabelo sem química, aí você consegue enxergar esse crescimento na raiz e na ponta. Mas tem química, que é a maioria do nosso público, precisa cortar regularmente. Uhum. E numa regra geral, assim, de quanto em quanto tempo você acha que é importante uma pessoa ir buscar fazer uma manutenção no salão? É possível você associar uma manutenção no salão de beleza com um profissional, fazendo uma hidratação, uma reconstrução de acordo com a necessidade do fio e também manter um tratamento em casa? Ah, legal essa pergunta. Assim, ó, falando assim de forma global, assim, o corte de 2 a 3 meses, tá? Se a cliente consegue ir no salão a cada 20, 30 dias fazer uma boa hidratação, o que seria essa boa hidratação? Aí o profissional da sua que você goste vai te orientar se vai ser uma nutrição, se vai ser uma reconstrução ou uma hidratação. E na sua casa semanalmente uma boa máscara. Aí é legal, um detalhe bacana da gente falar, uma informação importante. Ah, eu uso uma máscara que eu adoro 2, 3 vezes por semana. Pode usar? Pode, mas é besteira, porque você acaba gastando o produto e o resultado é o mesmo. Vai ter o mesmo resultado se eu usar uma vez na semana só ou usar. Então, assim, você vai gastar Ah. produto à toa. O ideal uma vez na semana tá de bom tamanho. Em alguns casos, até 10, 15 dias. Aí o profissional que vai te falar, o profissional que conhece seu cabelo vai te falar. Ah, e é interessante também falar que quando você usa máscara de hidratação, igual você falou que eu não sabia disso, que independente se usa 2 ou 3 vezes ou uma vez, é o mesmo efeito, né? Você É, vai porque gastar o você vai dinheiro. encharcar o cabelo ali, vai gastar dinheiro e o efeito é É. o mesmo. Ô, João, então, mas geralmente quando a gente usa máscara de hidratação, igual você falou que é melhor usar só uma vez na semana, que Sim. não adianta usar 2, 3 vezes, que você só vai gastar dinheiro à toa e que só funciona uma vez. Mas eu preciso usar aquele passo a passo, que é o shampoo, a máscara e depois finalizar com condicionador ou não? Não necessariamente. Ali você vai ver com a orientação do cabeleireiro, da sua confiança, ou mesmo nos rótulos, se precisa do condicionador depois ou não.
A maioria dos produtos hoje, não. Você usa shampoo, a máscara e já tá ok. Tem também o detalhe, tem clientes que gostam, geralmente clientes que têm o cabelo muito volumoso, ela gosta de usar a máscara e depois o condicionador. Da mesma forma, ao contrário, aquelas clientes que têm o cabelo mais fininho, se ela usar a máscara e o condicionador, fica muito pesado. Então, isso é muito pessoal. O que eu digo sempre é assim, para enxaguar bastante, enxaguar bem. Ah, eu não gosto de enxaguar muito, sei lá, por tal motivo. Geralmente isso atrapalha um pouco, atrapalha no efeito do tratamento. Então, sempre enxágua bem e finaliza sempre. Vai usar secador, finaliza com um bom leave-in. O leave-in é assim, essencial para estar protegendo o fio. Senão você fez um super tratamento, secou com o secador, usou um Babyliss ou uma chapinha, vai tudo pro espaço. E o leave-in você tem que usar em todas as épocas do ano, né? Mesmo se você não for usar Sim, o secador, não for passar por nenhum procedimento de aquecimento dos fios, é é importante. importante porque assim, o cabelo, se você sair no sol, ele já tá fragilizando. Se você tem processo químico, então, que praticamente todos os cabelos têm hoje, mais ainda. Então, o leave-in é de extrema importância. Eu falei agora há pouco, o leave-in que tem que ser em spray não é uma regra, tá, gente? É o que eu acho melhor pro dia a dia, mas tem pessoas que, de repente, clientes que têm o cabelo volumosos e gostam daquele leave-in para deixar o cabelo pesado, para deixar ele... Aí pode ser o É, da aí sua depende, preferência, né, do gosto, depende uma pessoa muito, que tem mais volume no Isso, cabelo, que gosta, né, que ele pese, isso vai Exato, depender muito exato. da É. estrutura. A gente estava falando tanto, né, dos cuidados no verão, porque realmente, né, você vai pegar praia, piscina, ou então faz uma natação, mas tem alguns cuidados também que nós devemos ter com os nossos cabelos no período do inverno. Por exemplo, nós estamos agora vivendo um inverno bem intenso aqui em São Paulo. Já Muito intenso, fazia né? anos que a gente não Nossa, sentia esse frio, a gente tinha até se esquecido de como que era o inverno. E ao mesmo exatamente. tempo que tá frio, o ar tá muito seco, porque não Sim, chove, né? Uma sim. garoinha ou outra não é o suficiente, o ar tá difícil para respirar É. e acredito que prejudica tanto a nossa pele e O os cabelo cabelos também, também. sofre também. Então, assim, o leave-in também ajuda nesse caso, entendeu? O cabelo, que nem você falou da pele, o cabelo sofre também com esse efeito mais seco. Então, assim, uma boa hidratação, que é o que nós falamos agora há pouco, uma boa hidratação em casa. A hidratação, basicamente, reposição de água, fazer aquele tratamento no salão quando consegue, aquela boa máscara de nutrição e usar o leave-in. Isso já vai impedir bastante aí a ação do tempo, deixar o cabelo exposto, assim. O leave-in sempre vai ajudar bastante. E eu tava até pensando aqui, nada de banho pegando fogo, não dá para tomar banho assim, não é, Acaba João? atrapalhando bastante no É. cabelo, principalmente o cabelo loiro, tá? Bastante. Imagino, imagino. João, vamos falar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta com mais dicas, que eu sei que vocês adoram, né, essas dicas, principalmente para você fazer em casa. Mas vamos falar um pouquinho sobre a sua parte de educador, que você Ah, falou que legal. gosta Adoro, gosto muito, muito. né? E você já formou mais de 2.000 pessoas. Bastante Primeiro, eu gente. mencionei logo na abertura aqui do nosso podcast que você já viajou, né, atrás de novas técnicas para Argentina, Chile, Estados Unidos, para qual lugar mais? Inglaterra, França, Espanha. Você sempre está viajando, sempre, Sempre, né? Sempre sempre. está viajando em busca de novas tecnologias, o que há de mais avançado no mercado, para trazer É, para os seus cursos e também para os seus clientes. principalmente esses países da Europa que nós falamos aí, Inglaterra, França, Espanha, Itália também, são os países que têm as melhores academias de beleza do mundo. Então, assim, quando eu decidi que eu ia começar a dar curso, eu quis fazer cursos lá para aprender, de fato, de forma diferente, aprender o que eles tinham de diferencial, né? Então, assim, eu acho que isso ajudou muito, não só na parte de educador, mas também me ajudou muito com a minha equipe em si, para poder trazer esse conhecimento para a minha equipe. E é bem bacana, assim, Estados Unidos também é um país... Estados Unidos é de uma outra forma, que é a parte de tecnologia mais, mas também ajudou bastante aí, a gente fez bastante curso lá. E você se sente, tem mais prazer na hora de você estar atuando como educador, formando novos profissionais, ou quando você está atendendo as suas clientes? Nossa, ninguém nunca me fez essa pergunta. Que Difícil, hein? legal, já valeu o podcast, adorei. Tá vendo? Inédito, hein? Ó, Nossa, difícil agora, hein? você sabe que Ai. assim, ó, eu sempre falei que nos meus cursos, nunca trabalhei pelo dinheiro, assim, eu acho, eu gosto demais do que eu faço. É, mas hoje, como pessoa, o João Franco, eu acho que gosta mais de dar curso, eu gosto muito de formar pessoas. Amo os dois, mas amo ainda mais
essa parte de educador. Mas ninguém nunca tinha me feito essa pergunta. Acho que nem eu mesmo tinha me feito essa pergunta, né? Parado para pensar nisso, tá Obrigado, vendo? adorei. Imagina, é assim, né? Porque eu imagino que deve ser um orgulho para você, você ver uma pessoa que você dividiu o seu conhecimento e É, depois ver ela atuando no mercado, né, tendo é. sucesso. Assim, na cidade, aqui em Guarulhos, tem muita gente, são 2.000 pessoas, assim, na cidade de Guarulhos, assim, tipo, tem muita gente, assim, às vezes a pessoa fala, eu faço cabelo com um rapaz que você formou, esses dias aconteceu num jantar que nós estávamos, você precisa fazer um cabelo com o João, não, mas eu não faço, mas eu faço com tal pessoa que ele formou. Aí ela brincou, mas não é igual, né? Eu falei, não, mas aquele menino trabalha muito bem também. Então é muito prazeroso isso, assim, formar pessoas boas. E como você disse, eu tenho, assim, se tornaram amigos depois, mas gente em Portugal, na Espanha, na França, nos Estados Unidos, gente que eu formei e está atuando lá. É muito legal, é bem Verdade, bacana. é muito bom. Ô, Rodrigo, eu pedi para você, tem algumas fotos que o João me enviou. Será que a gente consegue dar uma olhadinha? Dividir um pouquinho com vocês, né, com os nossos Hum. telespectadores aqui, porque o João também é um rapaz, né, um profissional premiado também. São Ah, vários obrigado. prêmios. Olha quanto conteúdo, gente. O João tem, né? Você fala um pouquinho sobre os prêmios. Olha, teve um período aí que o salão cresceu bastante e surgiu junto com isso. Eu tenho ainda, né, bastante contato com os salões de São Paulo, com amigos cabeleireiros de São Paulo. E essa aproximação com essas pessoas trouxe alguns prêmios, alguns muito, muito legais, assim, por exemplo, Mãos de Ouro, que é nível nacional, Tesoura de Ouro também, que é nível nacional. E trouxe muito reconhecimento na área. Aí a gente vai para uma outra área um pouco assim, que Uhum. é bem bacana também. A gente tem amigos bem, bem legais assim na área da beleza, o que deixa a gente também próximo de muitas questão de produtos, até questões de informações de salão assim, é bem legal, é É bacana. uma maneira também de valorizar, né, reconhecer, né, o seu trabalho, né, que eu acho muito Exato, legal. entra nessa área de reconhecimento, porque eu não estava achando a palavra. É. Entra Olha nessa aqui área o de perfil do reconhecimento. João. E aí, lembra que eu falei na abertura do nosso podcast também que todo mundo sonha em sentar na cadeira do João Franco, porque ele tem um quadro dele, para quem acompanhar as redes sociais dele, olha cada cabelo A rede lindo. social é algo que sempre me ajudou muito, hein? Eu É, sempre investi muito desde o começo olha cada e loiro me ajuda maravilhoso. muito a rede social, viu? Pois é, e como que é fazer essa transformação? É algo muito prazeroso. Assim, para mim é uma das coisas mais é, é, que pagam o meu trabalho, assim, é o sorriso do cliente no final, assim, o cliente se vê assim. Algumas dessas transformações a gente faz de fato com elas sem se verem durante todo o procedimento e a hora que ela se vê ali. A última que eu fiz ali, inclusive, é a última do Instagram. Ela chorou a hora que ela viu, pronto. Foi muito legal. Foi muito legal. Nossa, qual que Esse aqui foi? tá aqui. Essa? E foi uma análise de visagismo. Ó, o antes Ai, dela. que legal! Olha lá, Então, tem gente. até a foto. Acho que a última postagem é a Vamos foto. ver. Volta. Aí é só o É vídeo? o vídeo, mas É o põe aqui, vídeo ver. do antes, Aqui, é esse né? aqui, ó. Ela ficou, é a Põe a mesma foto pro moça, lado. gente. Aí, ó, o Olha! antes. Aqui eu fiz uma análise de visagismo, Nossa, como tá? mudou! Então, assim, óbvio, entrou maquiagem, tudo. Então, Sim. assim, ela tá passando por uma transição na vida dela, ela foi mãe recentemente, então ela queria dar um up, ela queria passar uma imagem mais forte, mas ao Aham. mesmo tempo brincar com essa questão por exemplo, assim, ó, falando de visagismo, as mechas acobreadas para Ficou passar uma lindo. imagem mais forte, né? Porque assim, a Sim. ideia era algo diferente. Se eu deixasse ela loira, ia ficar básico, entre aspas. Uhum. Se eu deixo ela só com as mechas acobreadas, de repente ia passar uma imagem assim, tipo, como que eu vou dizer assim, pesada demais. Aí a gente entra com a franja aqui para brincar um pouco, para Sim, para dar trazer um uma pouco de leveza, sutileza, uma né? sutileza. Então o visagismo Mas trabalha que muito lindo, nisso, gente. Você né? vê, né? E essa moça, quando ela viu o resultado, ela chorou. Eu Bem legal. imagino, olha Foi bem só, legal. essa é realmente uma transformação. Isso que é legal, porque aí você bate aquele papo primeiro com a pessoa para Sim, sim, entender o que sim. que ela está buscando, né? Igual como nesse Exato. caso, ela queria uma presença mais forte, e aí você consegue entregar exatamente aquilo que a pessoa até se surpreende. Você entrega até mais do que ela A imaginava. ideia é essa, né? É. E a rede social nos ajuda muito, né? A rede social veio para nos ajudar muito, né? Tem algumas no Instagram também, é que tá mais para baixo aí, mas que às vezes eu encontro uma pessoa na rua, eu paro lá na rua e falo, meu,
Eu imagino isso em você. Vamos fazer? Ah, vamos ver qual que você É que, quer dar um quer ver? destaque. Desce, 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 Pode desce, desce, descer. Ó, desce, o desce. Rodrigão ajudando a gente aqui, ó. É, isso aqui não estava programado. Desce, pode descer mais, É, desce. tudo de aqui é assim, quem Desce, sabe desce, faz ao desce, vivo. desce. E é uma muito legal aqui. Aqui pode descer mais um pouco. Vamos chegando lá, é cada transformação, né? Peraí, vai Nossa, devagarzinho é agora. devagarzinho que tá chegando. Nossa, gente, mas é muito legal. Você Ó, vê, né, são como que é cabelos bem legais. importante, né, você ter um profissional que é qualificado, que é especializado, que vai entender o que você está Aqui, buscando aqui, 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 para o seu aqui, ó, essa aqui, ó. cabelo. Essa aqui O rostinho eu dela. parei ela na rua, ó. Gente, olha Eu falei, meu, eu isso! vejo isso em você. Vamos fazer. Ela tava na praça brincando com o É, Davi. é É. mesmo? Aí foi muito, muito legal. E ela depois chorou. Foi muito legal. Foi uma experiência muito legal. Eu imagino. Ela tava brincando, acho, com o netinho dela. Eu falei, meu, você tem um rosto lindo. Eu quero fazer isso e isso no seu cabelo. Vamos fazer? Ela topou na hora, nós marcamos e foi um show de curtidas, de comentários. Foi muito legal. E é nesse Olha vídeo. Ah, lá. você vai virar ela. Ela ficou pelo Nossa! menos 10 anos mais jovem, tipo assim, né? Ela parecia uma avó, agora não tem mais a cara de vó, né? Tipo Gente! assim, Ah, não, agora é uma avó moderna, é. né? Que lindo! Nossa, que arraso! Muito bonito. E nesse caso, ela nem te pediu nada. Você Não, que não, bateu o então, olho por nela. isso que eu falei dela. Ela não É, teve assim conversa de visualizar. Não, não, falei, eu vou fazer, eu imaginei isso, te vi assim e já vejo pronto. olha, Posso você fazer? vê, né? Ela confiou 100%, foi bem Que legal. legal, gente. Nossa, isso faz tão bem, né? Faz um bem para a alma, para a autoestima. Se uma pessoa de repente está numa fase assim de depressão, né, João, ansiedade, ou passou por algum momento difícil na vida, você acha que não, que é bobeira, mas você vê como muda, né? Um corte de cabelo, uma Muda, coloração, isso muda. muda total, dá um novo sentido para a vida da pessoa. É, eu tenho alguns clientes que falam, é como se fosse o corte de cabelo bem feito, é como se fosse uma cirurgia plástica, assim, muda a pessoa. E aí quando você une com visagismo, com coloração, aí fica tudo mais rico, né? Nossa, mas eu tô impressionada. Eu já acompanho o seu trabalho já, né? Ah, que Mas eu não isso, tinha visto obrigado. essa moça, não. Essa daí eu não tinha visto, não. Realmente você vê. E a primeira também eu gostei Ficou bem bastante. legal, é que foi a última que nós postamos, Muito né? legal. Nossa, gente, tô surpreendente. Então você tem que procurar o João. Olha, você tem que sentar na cadeira do João. Essa aí virou um marco aí na É, internet, na cadeira tem do que João sentar na Franco. cadeira do João Franco, porque olha, realmente você vai mudar a sua vida. Olha, os homens também você consegue fazer uma transformação, lógico, às vezes não dá para ser uma coisa tão elaborada, tão Sim, radical sim. assim, mas dá para fazer também, Da, né? assim, conforme foi crescendo o meu público feminino e principalmente as clientes loiras, o meu público masculino não que ficou de lado, mas assim, junto com esse. Acabou ficando menos espaço para o público masculino, veio o lance da barbearia. Que antigamente não tinha mais barbearia. Barbearia, você falava barbearia, imaginava aquele senhorzinho naquela É salinha, verdade. tipo. E aí voltou todo esse lance. Sim. Então, nós passamos a ter dentro do salão o espaço da barbearia, onde já, acho que há uns 10, 12 anos, a gente sempre tem um barbeiro, um cabeleireiro que é especializado não só na barba, mas nos cortes masculinos. Então, às vezes, nós trabalhamos juntos, trabalhamos aí. Ele, o barbeiro ali cuidando da barba e eu do corte, ou até mesmo ele cortando, eu só orientando em cima de uma análise de visagismo, mas sem dúvida, como nós falamos, esse público cresceu muito também em relação a produtos, né? Hoje em dia a gente tem no salão, por exemplo, pomada, spray, a própria Aham. coloração, isso é uma coisa bem legal. Antigamente tinha até um preconceito, o homem que coloria o cabelo, ou fazia mecha inversa, ou mesmo pintava 100% do cabelo. Hoje em dia a gente tem boa parte do nosso público, uma boa porcentagem que colore tanto a barba quanto o cabelo. É, já é um É cuidado, um né? É um cuidado, né? cuidado. Então, assim, essa fatia, o ticket médio aí do público masculino e o público masculino em si cresceu muito nos últimos anos, não só Uhum. no meu salão, mas na maioria dos salões. E isso é muito legal, né? É bacana Sim, ver com esse cuidado do certeza. homem, né? É. Mas então fala um pouquinho do seu salão. É a Casa Franco. Você Isso. tem 30 colaboradores ali, em média, mais ou Temos mais menos ou menos isso? 30 É. colaboradores, temos barbeiro, manicure, cabeleireiro, temos ali maquiadores também. A gente está no mercado aí, como você falou, há 27 anos. A gente está ali na rua Josefina Mandotti, pertinho aqui. Né, tudo que o cliente precisa ali, de estrutura manobrista, tem um espaço bem gostoso ali.
É muito bom, né? Você passa o dia inteiro lá se quiser, viu? Passa o Depois de dia uma todo. transformação dessa, imagina, né? Passa o Vale a dia todo, pena, vale né? a De você pena. ver um retorno desse. Qual que foi? Ai, são tantas as transformações que já sentaram, né, na sua cadeira, João, mas teve alguma que te marcou mais? Ah, cada uma é uma emoção diferente, assim, mas o dessa senhora que nós passamos agora marcou bastante. Eu falei dela por causa disso, porque são muitas transformações. Aham. Mas dessa senhora foi uma que marcou bastante pela a alegria dela, assim. Você vê aquela alegria, o olho cheio d'água. A E o emoção, fato né? de eu ter visto o cabelo dela pronto antes, tipo, eu bati o olho nela e falei, meu, esse cabelo precisa disso. Essa foi uma das que marcou bastante. Foi algo muito inusitado. E um desafio, um que você considere mais difícil, ou porque de repente a estrutura do cabelo não ajudou, ou porque o cabelo estava muito danificado e você teve que de repente primeiro recuperar esse cabelo antes de fazer um procedimento de luzes, né, coloração. O que que marcou mais você? Você já encontrou, já se deparou com algum desafio assim? Não, assim, devido aos testes, o teste que a gente faz antes de fazer um trabalho de mechas, como esse, tanto quando eu faço de uma modelo quanto de uma cliente, o teste nos prepara muito antes, né? Então, assim, Uhum. por exemplo, se eu vou fazer um trabalho para rede social, é, a gente vai trabalhar muito esse cabelo antes para não dar nada errado, entendeu? Uhum. Eu tenho muitos desafios, falo que para você pelo menos uns 2, 3 por semana de cabelo que a gente, por exemplo, às vezes o teste deu ok, mas não chegou exatamente no que ela queria e ela quer fazer mesmo assim porque ela tem uma viagem, ou ela quer fazer, não tem jeito, fala, ó, eu não vou conseguir chegar nisso, mas isso aqui eu consigo. E aí, na hora de fazer ali, tem vários obstáculos. Então, isso acontece pelo menos 2, 3 vezes por semana. De ter que contornar aqui, isso acontece muito. Agora, na rede social, assim, quando é um trabalho de transformação, não. A gente já faz tudo que direitinho para não dar nada errado. É, Mas eu já tive, assim, entrando Uhum. no começo da profissão, por exemplo, quando não tinha tanta informação, não tinha internet, chegar no lavatório, você puxar a mecha e a mecha caía, assim, tipo Meu assim. E assim, Deus, não já só eu, mas assim, eu pensou? tenho muitas histórias de muitos cabeleireiros amigos, assim. Quem Isso, nunca, né? isso Quem acontecia, nunca, isso meu? acontecia muito lá atrás, quando se tinha muito Aham. menos informação. Principalmente quando se fazia loira na touca. Então, assim, Nossa, é lá atrás, mesmo, eu acho que, né? assim, ó, falando agora, a gente vai falando, vai lembrando. Vou voltar um retrô aí, vou fazer uma No retrô. começo, que nem eu falei, minha avó era cabeleireira, eu lembro da minha avó cortando cabelo na sala de casa. Meu tio foi cabeleireiro, assim, meu tio foi um grande cabeleireiro, é ainda um grande cabeleireiro na cidade, mas no começo não tinha muita informação. Então, assim, sempre fui muito observador, muita coisa errada, entre aspas, ali. Falei, nossa, mas esse cabelo não é assim, não, né? Então, assim, eu quis ir para esse lado de me especializar e de fazer muito curso e de tentar errar o mínimo possível por causa disso, assim. Eu fui Ah, auxiliar bastante tempo, então, assim, como não se tinha muita informação, fala, meu Deus, mas e aí, assim, ele era o cabeleireiro, eu tava ali lavando, eu era o auxiliar. Falei, meu Deus, mas é assim mesmo? Tipo, será que tá dando certo? Acho eu que acho deu que, ruim, acho eu que acho que deu deu ruim. ruim, né? E aí, acho que isso ajudou muito. Agora, É, né? entrando nesse assunto, eu lembrei um pouco disso. Isso acho que foi um divisor de águas aí, falar, eu vou estudar mais. Sim, né? De repente você falou, não, olha, eu É, tenho que me aperfeiçoar, é, buscar mais conhecimento, porque eu não quero passar por isso daí, não, né? é Então, verdade. nada na nossa vida é por acaso, tá vendo? Todo procedimento, tudo que acontece na nossa vida sempre tem um porquê. E às Sim, vezes você não sim, entende de imediato, você só vai entender lá pra frente, exatamente, né, é bem João? isso. Que Funciona bem legal, assim. mas é muito bom isso, né? E para falar agora sobre essas novas modas também, essas novas tendências, principalmente entre os adolescentes. Você também tem alguns clientes, eu sei que você Sim, tem clientes que sim, são muito antigas, que já estão com você desde o início da sua tem, carreira, tem, não é? tem Mas bastante. tem também aqueles jovens, que são os filhos, os Eu ia netos, ou falar isso por agora, os filhos, indicação, netos, né? né? E que querem sempre alguma coisa mais ousada, porque viu na internet. Então, como que você lida com isso? Você Ah, aconselha? Se eu você vê que é adoro. alguma coisa muito radical, Não, eu você adoro. embarca na Eu, deles? eu embarco, É. gosto muito. Eu tenho lá o Gabriel que trabalha comigo, que é um pouco mais jovem, assim, e geralmente eu peço sempre ajuda dele. Assim, eu gosto muito de trabalhar em equipe, né? Então, assim, quando é um cabelo, por exemplo, o filho da minha cliente quer um cabelo colorido, eu falei, Gabriel, vem cá, me ajuda aqui, vamos fazer junto. Mas eu incentivo, eu sou o primeiro a incentivar. É, Eu acho que tem que fazer, eu acho que é o é o momento, momento, né? entendeu?
Acho que isso tem muito a ver também, assim, com o visagismo, a fase da criança, do adolescente. Criança, às vezes, quer muito, menina, às vezes, quer umas manchinhas rosinha, alguma coisa assim. Uhum. E assim, eu só aconselho, como profissional, não, por exemplo, quer uma mecha rosa, azul, seja lá que cor, não faz muito porque danifica muito. Pega ali, faz uma mechinha na franja, faz na nuca. Tem os cortes agora, acho que na novela recente, não sei qual foi, que era uma franja bem curtinha. Eu adoro esse tipo de corte e eu super embalo. Eu super É. não sou conservador nesse caso, não. Tem que Que fazer mesmo. legal, né? E aí, já que a gente falou de mecha, né, colorida para criança, tem uma idade mínima? Não, não, as marcas não falam disso. Óbvio Uhum, que assim, eu acho que a partir dos 6 anos aí, acho que, mas as marcas não falam de forma direta que tem uma idade uhum. mínima, não. É que nem, por exemplo, um assunto também que já se falou muito, hoje em dia não tem uma regra de fato, mulher grávida pode fazer progressiva ou pode fazer química? Vai depender do seu médico. Tem médicos mais conservadores que vão falar: "Não, de jeito É. nenhum", e alguns mais modernos, essa nova geração: "Não, não tem nada a ver, você pode usar, ver se o produto tem isso ou não tem isso, você pode usar". Então, assim, o que o cabeleireiro fala sempre é: segue o que seu médico de Sim, confiança né, tem que fala. ser, acho que em conjunto, né, Exato, tanto passar pelo seu médico é. e também escolher um bom Exato, profissional que vai usar o produto de maneira adequada para não prejudicar a sua saúde. E aí eu gostaria até de te perguntar, qual que é a dica que você dá para quem está acompanhando o nosso podcast de como proceder para escolher um bom profissional? Tem alguns indícios quando você não sabe, né? Às vezes você vai por indicação de Sim, alguém, sim. você chega num salão, ah, falaram que ele é bom, mas será que é bom mesmo? Que você pode dar de dica para uma pessoa perceber se esse profissional realmente está qualificado, está se preocupando realmente com a saúde do cabelo, ou se é roubado, é melhor cair fora? A gente acho que a rede social tá presente em tudo hoje, acho que a rede social ajuda muito. Você prestar atenção ali no tipo de conteúdo que ele posta, né, nesse primeiro momento. Indicação geralmente funciona muito, né, isso tanto antigamente quanto hoje. Então, se a pessoa que está te indicando é de confiança, você chegar no salão e ver que não é aquele profissional que tenta te vender tudo, tenta te empurrar tudo, eu acho que isso aí você sempre tem que ter um pezinho atrás. É como eu falei mais cedo da escova progressiva e das luzes. Por mim, se eu fosse pensar no lado financeiro, eu ia vender progressiva e luzes para todo mundo, mas não é assim. Eu quero primeiro pensar na saúde do cabelo da cliente, entendeu? Então, assim, isso é o principal. Ver ali que o cliente está de fato preocupado com a saúde do seu cabelo, com a sua alegria e não com você gastar o máximo lá. Então, acho que esses são os pontos principais aí, mas essa pergunta também é Uhum. bem bacana. É importante aí o cliente prestar atenção nisso, sem É, dúvida. né? Hoje em dia nós temos essa tecnologia a nosso favor, que são as redes É, sociais. Antigamente era mais difícil era muito mesmo, mais difícil, sem né? dúvida. Seria só por indicação É, mesmo. só por indicação. Antigamente era 100% só indicação ou realmente de fato, né? Hoje em dia quase não acontece mais. Mas a cliente passar na porta do salão, ah, gostei desse salão, entrar lá e aí dá a É. sorte de achar um bom É um tiro no profissional, escuro, um né? bom profissional ou não, né? Sim, é. Então, por isso que fica essa dica, né? Sempre verifique as redes sociais, os trabalhos, que com certeza o profissional vai estar utilizando as redes, né, para divulgar o trabalho dele. Então, vale a pena. Se você não tem uma indicação, não tem uma amiga que de repente já fez algum procedimento, ou algum profissional que possa te indicar, o melhor é você. Ô, João, então vamos lá. A gente está falando tanto de rede social que é importante a pessoa, né, verificar o procedimento, saber, né, todos os processos do profissional. Eu quero que você também fale das suas redes sociais para a galera já começar a te seguir e todo mundo que quer sentar na sua cadeira já agendar um horário com você, que eu sei que você é muito requisitado Graças e a não é à Deus. toa, né? Olha, meu Instagram, João Franco Oficial, tá? O do salão é a Casa Franco, né? O nome do salão é Casa Franco. Nós postamos praticamente o mesmo conteúdo nas duas, mas o meu tem um pouquinho mais, é um pouco mais profundo, assim, a Casa Franco entra um pouco também nas questões de manicure, Uhum. de algumas coisas de estética, enfim, agora o João Franco Oficial posta 100% as transformações, às vezes dicas de produtos. Nós temos alguns conteúdos recentes bem legais falando de alguns produtos que deve, que não deve usar, então tem bastante coisa legal, Ah, eu vi assim. alguns vídeos que você está postando e também dando Entendeu? Dando dicas, não dica, é? isso aí tem muito, você sabe mais que ninguém, dá muito engajamento e fez muito Sim. sucesso esse tipo de conteúdo e a gente, inclusive, vai continuar postando. Então, todo tipo de dica, inclusive sugestões que vocês tiverem, pode mandar para nós podermos gravarmos conteúdo lá também. E a rede social sempre nos ajuda muito. Para mim, assim, no dia a dia do salão,
é o que mais funciona, assim. É. O cliente ali, ele já vai, que nem você falou, ele vai muito tranquilo quando ele chega lá, ele tá procurando fazer umas luzes, ou mesmo a questão de curso, por exemplo. Eu vou viajar para dar curso agora no final do mês, foi através da rede social. Então, funciona Uhum. bastante. Então é claro que eu não sou boba nem nada, né? Eu não vou deixar o João ir embora sem deixar mais uma dica, já que ele tá falando que grava tanta dica lá no perfil dele, tem que deixar uma dica aqui, dividir um pouquinho desses últimos vídeos que você fez, ou alguma dica inédita, de repente, não sei, aqui pro nosso podcast. Qual dica que você dá pra gente? Mais uma, né? Nossa, mas assim, de surpresa, como é É, que de eu faço? surpresa, de repente você fala de algum que você gravou recente. Olha, Sem deixar mais uma dica, né? Eu tô querendo te sugar tudo, João. Tem que eita, aproveitar. vamos Tem que lá. aproveitar, né? Então fala uma dica, de repente, de algum vídeo que você gravou agora recentemente no seu perfil. Olha, eu vou falar por cima, assim, quem quiser dar uma olhadinha lá, mas teve um vídeo que bombou muito, assim, viralizou. Eu falei, acho que foram 10 produtos que você que é loira ou quer ficar loira não deve usar de jeito nenhum. E esse vídeo super bombou, até assim, gente falando, você não pode falar assim, você não pode. Ah, Então, assim, tá curiosa aí, quer saber se o shampoo, o condicionador que você tá usando aí lá no seu banheiro tá certo ou tá errado? Dá uma olhadinha lá, que lá talvez você se surpreenda e você vai ter que trocar de produto. Não sei, dá uma olhadinha. Às vezes é por isso que seu cabelo tá um pouquinho seco. Dá uma olhadinha nas pontas dele aí, talvez seja por isso. tá parecendo uma couve-flor a ponta, cheio de ponta dupla. A gente nem fala mais ponta dupla, né? Tem tanta ponta, então dá uma É olhadinha que agora tripla, é quádrupla. Então, de exatamente. repente, essa dica pode te ajudar muito. E também tem um vídeo na sequência, um outro vídeo que teve bastante engajamento também, falando o que ela deve usar, o que ela deve fazer. Também esse tá bem legal. Tá entre os 6 últimos vídeos ali. Não sei dizer exatamente onde agora, mas tá por ali e É tá bem só você legal. vasculhar ali as redes sociais do João Franco para você se deliciar com Tem tanto um detalhe conteúdo. legal que eu acho que dá tempo de falar É. rapidinho, que a gente falou, tem muitas vezes agora de corte de cabelo, de repente você quer cortar o cabelo, quer mudar o visual mais de 15, 20 centímetros, a gente faz o trabalho de doação de cabelo também. De Ah, repente isso é é muito legal. legal, João. Olha, a gente já está quase chegando ao final, mas foi muito bom você falar sobre isso, porque realmente você ajuda tantas pessoas, né? Você faz esse trabalho da pessoa que quer cortar, né? Tem um cabelo comprido, quer fazer uma boa ação, quer mudar o seu visual, você vai ficar bonita, moderna e ainda vai fazer uma boa ação ajudando várias pessoas. Você faz esse trabalho e Isso. você realiza outros trabalhos sociais Sim, também. sim, Vamos falar um sim. pouquinho? Claro, ó, a pessoa que quer cortar acima de 15 centímetros, eu mando todos os meses pro Hospital da Mulher, tá? Então é um trabalho bem legal, a gente faz esse trabalho há mais de 10 anos. A gente sempre, semana passada, nós arrecadamos agasalhos, a pessoa ia fazer uma hidratação no cabelo, cuidava do cabelo e pagava com agasalho. Inclusive, a Olha. gente vai distribuir amanhã, lá na Paulista. A gente faz trabalho também na casa de Davi, na casa André Luiz, de cortar o cabelo do pessoal lá. Então, assim, esse é um braço aí da Casa Franco que eu não abro mão e gosto muito. Nossa, acho que não tem gratificação melhor, né? Maior no mundo de você ver que fez a diferença na vida de uma pessoa através de uma boa ação. Ah, com certeza, acho que isso não tem preço. João, parabéns, viu, pelo seu trabalho. Se eu já admirava, já era Ah, fã, que passei a ser isso? ainda mais, não somente pelo seu profissionalismo, pela qualidade do seu trabalho, mas também pela sua paixão e pela sua humildade. Ah, obrigado, que isso foi um grande prazer estar com você. Adorei, foi muito legal. Você fez perguntas que me fizeram assim. Mexer com Mexer, você. foi bem Que legal. Foi bom, um a minha grande intenção prazer, era viu? essa. Se eu Foi conseguir, muito já fico legal. Espero que feliz. todo mundo que vai nos assistir aí goste muito, 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 porque eu adorei estar aqui, gente. Foi sensacional. Que bom, que Deus abençoe e prospere Amém, sempre a a sua vida, nós. viu? Muito sucesso e Amém. obrigado mais uma vez. Foi um prazer. Então vamos agora olhando para essa câmera, dar tchau para a galera, porque infelizmente o pessoal fala, né? Tudo que é bom dura pouco, mas calma, porque toda semana você vai conferir um episódio inédito aqui no nosso podcast Pauta em Destaque, sempre com personalidades especiais assim como o João Franco. Então já sabe, né? Segue as nossas redes sociais, olha, tanto aqui YouTube, Instagram e TikTok, Pauta em Destaque, _podcast. Segue, compartilha, passa essa ideia adiante e eu espero você na próxima semana. Fiquem com Deus, beijo no coração, até a Tchau, próxima. Tchau, tchau, tchau. gente.